desafiar você mais um pouquinho. Se você sentou e não tem nenhum problema físico, se você não tem nenhuma dificuldade motora, e se sentou, eu vou pedir para você ficar em pé. Apenas aqueles que têm dificuldade motora. E eu até acredito que hoje é dia de milagres inéditos nessa casa. Talvez seja agora que juntas voltarão a funcionar de novo. Talvez seja agora que olhos enxergarão corretamente de novo. Talvez seja agora que a dor crônica passará em nome de Jesus. Mas eu quero que você feche seus olhos. E se você é grato pela força que você recebeu nos dias de desânimo e nos dias em que se viu cansado, sem ânimo, se você recebeu do céu uma força, e se você é grato por isso, se isso tem a ver com você, reaja em gratidão ao Senhor, dando a Ele júbilo, dando a Ele louvor, dando a Ele sua voz, dando a Ele sua respiração, dando a Ele a expressão total do seu corpo, porque mesmo nos dias cansados Ele te sustentou, Ele alinhou teus passos, Ele renovou teu ânimo, Ele te deu novas forças. Você havia pensado em parar, mas Ele disse não e te trouxe até aqui. Se você é grato pelas portas que se abriram esse ano, portas que você achava que não se abririam, oportunidades que você viveu esse ano de forma sobrenatural, vieram como presentes, vieram como um favor especial da parte de Deus. Se você viveu isso ao longo desses 11 meses, e se você é grato, eu quero que você reaja àquele que abriu as portas, porque quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quando Ele diz que vai agir, ninguém pode impedir. Quando Ele diz que fará, considere feito. E se você viveu oportunidades sobrenaturais esse ano, se você é grato por toda porta que foi aberta, celebre mesmo, não pare, celebre mesmo ao Senhor. Hoje, se você vê o cuidado dEle pelas portas abertas ao longo desse ano, grite mais alto, aplauda mais forte, celebre-o com toda a força do seu corpo. Você é grato por cada livramento silencioso e invisível que você viveu ao longo desses meses. Coisas que você não percebeu, inimigos que foram derrotados antes de chegarem até você, dardos inflamados que foram apagados antes de atingir você. Coisas que tinham tudo para dar errado, mas foram decretadas o inverso. E se você é grato por todo o livramento que você não viu, porque talvez você já até agradeceu o livramento que você viu, mas eu quero que você reaja em gratidão ao Senhor por todas as vezes que os anjos trabalharam para te livrar e para te guardar, e que você não percebeu. Se existe alguém grato por uma bênção dessa, grite alto, celebre o seu Deus, adore-o na beleza da sua santidade. Ele que está assentado acima dos céus, Ele que faz da terra o estrado dos seus pés, Ele que habita no meio dos louvores do seu povo. Nós somos gratos ao Senhor, nós
nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos. Se você é grato pelas orações que você fez esse ano e Deus respondeu, se você é grato pelas orações respondidas, respostas que vieram rápido, respostas que vieram de forma processada, em processo, mas respostas que chegaram para orações que foram feitas. E não importa qual foi a oração feita, o que importa é que a resposta chegou. E se você é grato pelas respostas que chegaram, eu quero que você exalte mesmo o seu Deus. Eu quero mesmo que você aplauda, grite, celebre, adore-o. Manifeste sua gratidão, manifeste a sua contemplação, manifeste o favor dele através de palavras de adoração. Palavras de adoração. Sabe, eu teria aqui a noite inteira para poder desafiar você a adorar o seu Deus, para adorarmos o nosso Deus, para sermos gratos ao Senhor. Mas se você é grato porque tem plena convicção, até mesmo nos dias que você não sentiu, nos dias que você não percebeu, mas você sabia, por fé, que Deus estava com você. E porque Deus estava com você, o que podia dar errado foi convertido para o seu bem. O que era fraqueza foi tornado força. O que seria para pranto foi tornado motivo de louvor, de riso e de celebração. Se você é grato a Deus por isso, pela presença contínua dele. Presença dele, não é de um anjo, é presença dele. Os dias em que você se arrepiou num lugar secreto, os dias que você não sentiu nada, os dias que você veio em um culto e que você sabia que Deus estava presente, os dias que você veio em um culto em que você não sentiu absolutamente nada, mas creu que Ele estava aqui. Se você é grato porque Ele não abriu mão de andar com você, se você é grato porque Ele prometeu estar todos os dias com você, e não importa o que você faça ou como você viva, Ele prometeu viver com você. Se você crê nisso, irmão, reaja, quebrados de louvor, exalte-o, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Agora olha para a pessoa do seu lado e diz: irmão, você tem razões de sobra para agradecer o Senhor. Fala para outra pessoa: você tem razões de sobra para agradecer o Senhor. Eu sei que você tem razões aí para andar meio preocupado. Eu sei que você tem razões aí para andar meio angustiado. Mas você tem razões de sobra que ultrapassam infinitamente as razões que podem te fazer chorar. Você tem razões para agradecer ao Senhor. E se você tem uma razão, seja ela qual for, levante mesmo sua voz, aplauda e celebre a Deus. Sabe, irmãos, daqui a alguns domingos nós entregaremos a nossa oferta de gratidão, a oferta que fazemos todo final de ano. E essa oferta de gratidão, ela, para apacentar, é um momento em que nós refletimos no quão longe Deus nos leva, no quão longe Deus nos levou,
no quão longe Deus, por sua graça, nos levou. E é por isso que é uma oferta de gratidão, porque se não fosse a mão dele, se não fosse o favor dele, se não fosse a promessa dele, se não fosse a presença dele, se não fosse o Espírito que ele libera sobre nossas vidas, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Então é um momento para refletir com gratidão. Olha, Deus trouxe meu casamento tão longe, Deus trouxe os meus filhos tão longe, Deus me trouxe tão longe, Deus trouxe a minha saúde tão longe, Deus trouxe a paz que guarda o meu coração tão longe, e eu sou grato mesmo a Deus. Então a nossa oferta de gratidão é um momento para nós refletirmos o quão longe Deus nos levou. Mas a nossa oferta de gratidão é um momento para nós respondermos com fé, crendo em coisas ainda maiores que Ele fará. Porque, irmão, por mais surpreendente que Deus tenha sido até aqui, Ele consegue ser ainda mais surpreendente nas nossas vidas. Você crê nisso, irmão? Então, olha para alguém do seu lado e diz assim: você já orou pela sua oferta de gratidão esse ano? É uma oferta que deve ser acima e além. Fala isso aí para alguém do seu lado: acima e além. Fala de novo: acima e além. Uma oferta de gratidão acima, porque reflete mesmo, reflete uma atitude que eu tomo acima dos dízimos e acima das ofertas que frequentemente entrego no altar dessa igreja. Uma oferta que vai acima do que frequentemente, rotineiramente eu tenho feito. Mas além, porque exige sacrifício. E deixa eu te dar uma palavra nessa direção. Sabe o que esperamos com sacrifício? Não são valores iguais. Porque R$100 para mim pode ser um sacrifício enorme no meu orçamento. Mas R$100 para você é nada. Então o que nós queremos não é que a sua oferta seja igual a de ninguém, mas que o sacrifício de todos os membros dessa igreja seja igual. Não importa o valor da oferta, importa o valor do sacrifício que nós vamos revelar diante do altar do Senhor. Isso aqui é um ato de sacrifício, Senhor. Por isso é além. Por isso é além, é sacrifício. E Deus não olha o valor monetário da oferta, Deus olha o valor do sacrifício que eu estou fazendo para entregar aquela oferta. E em resposta a isso, bênçãos materiais, bênçãos naturais, bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos de todas as formas. E nós somos mesmo desafiados a fazer isso. É um privilégio para nós. E eu quero já desafiar você a orar por isso. Nós já temos orado lá na nossa casa, de ir além do que fizemos o ano passado, de dar uma oferta acima e além do que fizemos o ano passado, para revelar o quão gratos somos. Mas por menor que seja a nossa fé, nós estamos aplicando num poder que é capaz de fazer infinitamente mais do que tem feito até aqui. Amém? Então vamos à palavra agora. Você pode se assentar. Louvor, daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe vocês. Espero que Deus não os arrebata e espero que vocês voltem. Eu estou empolgado demais para entregar essa palavra para você, irmão. Quem está empolgado para receber essa palavra? Você está aí ou não, irmão? Você está aí mesmo, de verdade? E eu recebi essa palavra lendo a carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus essa semana. E o livro aos Hebreus, para mim, é o posto de combustível para a fé. Todas as vezes que eu preciso ver o que Deus pode fazer através de gente tão improvável, de gente tão desqualificada,
de gente que nem sequer entrou no processo de seleção, de gente que o currículo foi reprovado na entrega. Então, quando eu leio Hebreus, é porque eu estou precisando ter uma recarga, ou encher o meu tanque de fé. Ou quando estou enfrentando lutas, ou quando estou passando por dificuldades do ponto de vista ministerial, porque a igreja para a qual é destinada a escritura chamada aos Hebreus, a igreja está passando por um momento de muita luta, de muito enfrentamento, de muita dificuldade. E o escritor, que nós não sabemos quem é, a tradição, quando fechou o cânon bíblico, não conseguiu encontrar, mas sabia que foi pela pena do Espírito. Não sabemos quem escreveu, mas quem escreveu foi usado pelo Espírito. E chegando no céu, a gente vai descobrir quem foi. Mas o importante é o quão poderosa é essa palavra. E durante essa semana, eu me debrucei nesse livro pelo menos 5 vezes, lendo. Em algumas das vezes até usando meu próprio nome, no nome de alguns personagens que aparecem aí nas escrituras, nesses capítulos aos Hebreus. E depois de ler essa semana, algumas vezes, eu entendi que a palavra que Deus queria liberar hoje à noite para todos nós, diga assim, é para mim também essa palavra. Não é apenas uma palavra para mudar o barulho que assola a minha mente, ou para mudar o que sai da minha boca. A palavra que o Senhor tem para liberar sobre nós hoje é sobre quem nós realmente somos agora. É quem somos agora. Para quê, pastor? Para que nós possamos ser quem somos capazes de nos tornar. Porque a menos que a gente aceite quem somos agora, e essa é uma palavra de bênção para muita gente aqui já. Isso vai virar uma série, eu acredito que a gente vá até meados de dezembro com essa palavra, com essa série. Mas a base dessa série está sobre uma verdade que daqui a pouco eu vou ler no texto bíblico para você, mas olha para mim. E essa é a verdade que tem que nortear a minha e a sua vida. Me escute com amor. Deus não pode abençoar quem você finge ser. Deus só pode abençoar quem você é. Porque é sendo quem você é que Deus pode transformar você em quem você será. E quem você é hoje inclui tudo. Não inclui só o dia que você vem para o culto arrumado, bonito, alegre. Inclui o dia que você não quer vir para o culto, inclui o dia que você fracassou, inclui o dia que você errou, inclui o dia que você acertou. Porque Deus não vai abençoar a sua aparência, Deus vai abençoar quem você é. Posso ouvir um amém dos irmãos? Alguém está comigo aqui nessa noite? Alguém está recebendo essa palavra nessa noite? E essa palavra é sobre permitir que Deus nos use, não apesar de quem somos, mas nos use, sendo nós quem somos. Você está aí, irmão? Por isso, eu lendo o livro de Hebreus, eu acredito que isso deva ter acontecido na 4ª vez, e estou lá no capítulo 11, o que eu passei a chamar de a galeria dos improváveis, não o hall da fama, não o hall da fé, mas a galeria dos improváveis. Nós estamos na época em que vamos abrir de novo as oportunidades para servir nas áreas ministeriais dessa igreja, desde o altar até o estacionamento, ministério infantil, mídia, projeção, transmissão, intercessão, adoração,
recepção e tantosão aí pela vida que a gente tem aqui na igreja. Então nós vamos abrir, se você quer servir a Deus. E nós precisamos ter clareza qual é a medida que Deus usa para nos usar. Olha só. Qual é a medida que Deus usa para dizer você. Qual é a medida que Deus usa? E aí, lendo o capítulo 11, de gente tão improvável, de gente tão cheia de falhas, o Espírito Santo tratou no meu coração. Esse é o capítulo do como Deus pega pessoas quebradas para fazer coisas grandiosas. Deus está falando com alguém hoje aqui, irmão. Deus está falando com alguns hoje aqui, irmãos. E talvez o fato de você se ver quebrado, inadequado, inapto, incompetente, com um monte de desculpas para não ser usado por Deus. Deus está dizendo: eu não te conheço agora. Eu te conheci antes. Eu te conheço agora. E te conheço depois de agora. Então não é apesar de quem eu sou, do que eu fiz. Deus quer me usar quem eu realmente sou. E se você crê nisso, essa é uma igreja que precisa dessa palavra, irmãos. Porque, por vezes, a gente dificulta, a gente torna complexo o evangelho, torna complexo o fato de sermos instrumentos e ferramentas nas mãos do Senhor. E a gente vai complicando as coisas ao invés de ir respondendo ao chamado de Deus para nós. E nós temos declarado desde setembro que um novo ciclo foi iniciado nessa casa. Se você crê comigo, me ajuda aí, irmão, em nome de Jesus. Eu vou estabelecer um critério para quem vai sentar aqui na frente, daqui para frente. Se você não reagir, se ficar com essa cara de quem chupou limão, eu vou mandar sair daqui da frente. Eu preciso de reação, pelo menos aqui da frente, irmão. Eu preciso de gente torcendo. Vai para cima, pastor! Quebra com tudo! E se não for, já levanta e vaza. Não, aqui na frente não. Vai ficar lá atrás. Mas vai ficar aqui na frente, e levanta, e corre, chapa, e faz loucura. Mas reage aí, em nome de Jesus. Se não está feliz, finge. Aleluia. Então eu vou ler o texto que deu origem à série, e depois vou ler o texto que dá origem à palavra hoje. Amém? Você está comigo? Então vamos para Hebreus capítulo 11. Primeiro, Hebreus capítulo 11. A galeria dos improváveis. É assim que eu passei a chamar. Amém ou não? Ok. Do verso 32 em diante, olha comigo. Que mais direi? 16 pessoas são citadas por nome aqui, diretamente, 16. 16 pessoas são citadas por nome, diretamente. Sem contar o fato que ele fala de mulheres, fala de profetas, fala de grupos específicos, mas 16 pessoas. E ele está dizendo, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, não tenho tempo para falar de Baraque, não tenho tempo para falar de Sansão. Quem, pastor? Sansão, Sansão foi usado por Deus. Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, presta atenção, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Quem está posicionado para alcançar cumprimento de promessas aí, irmão, me ajuda em nome de Jesus. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo
e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos. Não no dia do culto, não na hora do louvor, tornaram-se poderosos na batalha, numericamente desfavoráveis, mas poderosamente posicionados para pôr em fuga os exércitos estrangeiros. E de repente, salta a frase. Acho que na quarta vez que eu estava lendo. Primeiro slide, por favor. A frase, irmão, que saltou e que dá origem a essa série. No verso 34, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Clique. Da fraqueza, tiraram força. Não é da vitória, não é da resposta, não é da posição favorável, é do dia que se sentiram fracos, é do dia que se sentiram desanimados, é do dia que se sentiram espremidos, é do dia que se sentiram derrotados. Desse dia, esses improváveis tiraram força. Tiraram força. Da fraqueza tiraram força. E o tema da palavra é: quando a fraqueza vira força. Declara isso para alguém do seu lado aí, em nome de Jesus. Declara mesmo, irmão. Diz assim: eu já creio que suas fraquezas não serão mais desculpas. Suas fraquezas serão plataformas para revelar o poder do Senhor Deus na sua vida. Quem já está recebendo essa palavra aqui, em nome de Jesus, reage mesmo em fé, irmão. Diz: é para mim essa palavra. Você entendeu? Diga assim: da fraqueza, do pouco, do insuficiente, da desvantagem, do dia mau, do dia da porta fechada, tiraram força. Se você, pelo Espírito Santo de Deus, receber essa revelação, irmão, nem mesmo o dia que você se sentir fraco vai parar você, porque você vai olhar de uma maneira diferente para a fraqueza que você usa para dar desculpa para não ser usado por Deus. Por isso, eu quero começar com, talvez seja ele o escritor aos Hebreus. Talvez. E eu quero levá-lo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Se encontrou aí, irmão? Está comigo já? Conectou? Diga assim: hoje Deus vai me ensinar a usar minha fraqueza para encontrar a força que Ele tem para mim. Quem recebe essa palavra? Verso 7 diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça te basta. Ou, em uma outra versão, minha graça é suficiente a você. E por que a minha graça é suficiente a você? Porque isso quebra a nossa lógica, quebra a lógica religiosa, quebra a lógica do mérito, quebra a lógica que todos nós queremos ter, receber bênção porque nós merecemos receber. Esse texto quebra e nos traz ao ponto de suplantar, de superar todas as nossas desculpas para não sermos usados por aquele que conhece todas as nossas fraquezas.
Então Paulo continua dizendo, Deus respondendo a Paulo: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está aí? Posso frustrar você já no começo dessa palavra? Você está pedindo para Deus remover a luta da sua vida. Você está pedindo para Deus remover a crise da sua vida. Você está pedindo para Deus remover algumas coisas que te afligem hoje na sua vida. Mas ao pedir que Deus remova essas coisas, está pronto para mim? Você não está pedindo um milagre, você está pedindo uma vida na qual você não precise depender dele. Porque se ele remove isso, você não vai mais depender dele. Entenderam? Você entendeu isso? Então, meu irmão, para de orar para Deus apenas remover e pede para Deus te fortalecer para que você dependa, porque a força que Ele tem para liberar na fraqueza que você vive é maior do que a fraqueza que você sente. Então, esse entendimento é espetacular. Isso cala a voz do diabo, isso interrompe a obra do diabo na nossa vida. Porque a gente pensa, se eu estou fraco, Deus não pode me usar. E Deus está dizendo, quando você está fraco, eu não posso remover aquilo que te faz depender de mim. Porque é exatamente isso, e não sou eu que estou causando, mas eu estou usando para que você continue dependendo de mim. E não do que você pode receber de mim, mas do que eu sou para você. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Diga assim, ainda mais alegremente. Em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, não é qualquer um que fala esse negócio não, irmão. Falar até pode, quando está com o microfone na mão. O duro mesmo é quando está sentado aí. O duro mesmo é quando chega segunda-feira, que ninguém está olhando. Regozijo aqui não é só tá legal. Regozijo aqui é saltar de alegria. Você entendeu? Chicote estrala, ele não salta porque está doendo, ele salta de alegria, porque está tendo o privilégio de depender do Senhor naquela dor. E Paulo diz, por amor de Cristo, regozijo-me. Leia comigo aí, irmãos, essas expressões. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Diga bem forte isso. Pois quando sou fraco, é que eu sou. Fala bem forte, irmão, vai lá. Vamos juntos essa última expressão. Pois quando. Amém? Espírito Santo, realiza a obra que o Senhor se designou fazer nessa noite. Abre o nosso entendimento, desmascara as mentiras do diabo e nos fortalece por dentro, para a glória do nome de Jesus. Queremos ver no final pessoas rendidas a Jesus. Queremos ver pessoas enfermas sendo curadas. Queremos ver aqueles que entraram aqui em busca de uma resposta saírem saltando de alegria, porque o Deus que conhece a oração feita no secreto é capaz de responder em público para tornar grande e notório o seu poder e o seu nome. Então, Deus, enquanto a tua palavra é pregada, que os sinais sigam a exposição dessa palavra em nome de Jesus. Nós oramos. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, por vezes nós nos pegamos no meio de coisas totalmente o contrário do que pedimos para Deus.
Parece que Deus gosta de fazer coisas do lado avesso, ou parece que Ele gosta de fazer coisas contrárias àquilo que nós pedimos. Então, às vezes a gente diz assim: Deus, me dá um dia fácil hoje, e se torna o dia mais difícil. A gente diz assim: Senhor, hoje eu quero ser forte o suficiente para resistir todas as tentações. E no final do dia a gente está quebrado, porque não disse não para nenhuma tentação que bateu na porta da nossa casa. Parece que aquilo que a gente esperava que Deus fizesse, Ele decide fazer diferente. Parece que Deus gosta de trabalhar do lado avesso. Diga assim: do lado avesso. Ou seja, parece que Deus gosta de trabalhar do lado de dentro. Você já usou roupa do lado avesso? Sim ou não? Foi de propósito? Não. Mas Deus de propósito trabalha do lado avesso da nossa vida. Porque antes dele manifestar o que vem por fora, ele precisa trabalhar o que está dentro, do jeito que ele quer, do jeito que ele decide, do jeito que ele entende. E na nossa lógica, nós acreditamos, na nossa lógica, que Deus promove apenas os fortes e remove as fraquezas desses fortes. Que Deus usa pessoas extraordinárias. Que Deus elimina tudo aquilo que estava limitando a vida dessas pessoas. Só que na lógica divina, da maneira avessa como Deus costuma trabalhar nas nossas vidas, a fraqueza não é um lixo que Deus descarta, é matéria-prima que Deus trabalha para realizar milagre, para gerar transformação e para apontar diante de todos: não foi ele, não foi ela. A menos que eu tivesse tocado na vida dele, eu tocado na vida dela, isso não poderia ter acontecido. Isso não é obra de filosofia, isso não é obra da psicologia, isso não é obra da medicação, da medicina. Isso é obra do meu poder, isso é obra do meu Espírito. Portanto, eu não posso descartar o que você está chamando de fraqueza. E porque é fraqueza, você está dizendo: eu estou desqualificado. E Deus está dizendo: não. É exatamente essa fraqueza que torna você qualificado para o que eu quero fazer, para aquilo que eu quero revelar. Tem alguém vivo aí, irmão? Tem alguém comigo aí, sim ou não? Paulo poderia ter terminado seu ministério sem ter colocado em público essa luta. Ele não está falando de uma resistência só, ele não está falando de uma oposição da liderança da igreja de Corinto, ele não está falando só de um problema na travessia de uma ilha para outra, ele não está falando apenas de um processo de dificuldade física. E talvez aqui é o grande salto, o pulo do gato que o Espírito Santo deu, porque quando fala espinho na carne, deixa aberto, para que eu e você possamos nos identificar. Não importa qual tenha sido a fraqueza de Paulo, ele diz: é um espinho na carne. Porque se ele tivesse dito: é minha visão que eu não consigo ler direito, é minha mão que atrofiou, é meu joelho que não me ajuda, é minha lombar que dói o dia inteiro, é minha gastrite, alguns poucos poderiam se identificar com isso. Mas o Espírito Santo deixa em aberto apenas com a expressão espinho na carne, minha fraqueza, espinho na carne, porque isso pode apontar para tudo e qualquer coisa que possamos dizer: isso é uma fraqueza na minha vida. E Paulo poderia ter terminado seu ministério sem ter revelado isso. E eu me alegro tanto que o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo fora do tempo, mas que se você ler o capítulo inteiro, no seu contexto, ele vai dizer: eu trabalhei mais, eu não, a graça de Deus em mim.
Eu me esforcei mais, eu fui açoitado mais, eu passei por mais perigos, eu passei por mais noites de sono, eu me esforcei mais para compensar o atraso que eu levei até chegar no dia em que encontrei Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu acelerei, porque eu estou vivendo o ano de corra para vencer, aleluia. Então eu tive que acelerar, trabalhei mais. Então ele poderia ter terminado sem ter revelado sua fraqueza, sem ter revelado uma oração não respondida, sem ter revelado uma luta que durou a vida inteira, até o último minuto da sua vida. Para quê? Para mostrar que Deus usa, não só apesar das minhas fraquezas, mas Deus usa mesmo alguém com suas fraquezas, porque está usando Paulo, e quão inspirador é a vida de Paulo para os dias atuais, para a igreja atual. Então não importa se a sua fraqueza está num nível de enfermidade física, no nível de incompetência, de habilidades, de temperamento. Nós precisamos quebrar a lógica do diabo, de que Deus não vai deixar de me usar só porque eu apresento fraquezas na minha vida. Deus vai me usar não apenas apesar das fraquezas, mas com todas as fraquezas que Ele sabe que eu tenho. Paulo diz, presta atenção, Paulo não diz eu me gloriarei na graça só. Paulo diz, eu me gloriarei nas fraquezas. Eu me gloriarei nas fraquezas, porque do caso contrário eu não teria orado dessa maneira, do caso contrário eu não teria feito esse jejum, do caso contrário eu não teria lido essa escritura, do caso contrário eu não teria ido para esse culto, do caso contrário eu não teria ido para o face a face de mulheres com um número maior de mulheres, a maior edição de inscritas da história da Apacentar. E o diabo amplia nossas fraquezas para mentir para nós que Deus não pode nos usar por causa das nossas fraquezas. E o Espírito Santo nos traz para esse texto, onde o apóstolo da graça se levanta para dizer, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. O que são elas? Formas divinas de exercitar em mim a dependência sempre, contínua, de um poder que me leva além. Não só de uma situação confortável, mas de uma situação que me faz ir além. Na linha ou na contramão do que Paulo viveu, a maioria de nós tenta esconder aquilo que nos envergonha. Nós tentamos de tudo, esconder nossas falhas, nossas limitações, nossos temperamentos, nossas limitações pessoais e até mesmo pecados do passado. Pecados do? Fala isso aí para alguém do seu lado, entendeu, irmão? Pecados do passado. Mas o Espírito Santo revela a Paulo para entregar para nós, apacentar o mistério que sustenta o reino de Deus. Que Deus faz sua obra mais magnífica naquilo que o mundo mais despreza. Deus faz sua melhor obra naquilo que nós mais escondemos. Nós queremos mostrar o quanto lemos a Bíblia, nós queremos mostrar o quanto oramos, nós queremos mostrar o quão fiel somos nos dízimos,
Mas por vezes Deus quer usar pessoas que tenham coragem de se levantar. Essa semana eu não fiz o que deveria fazer, mas mesmo assim continuei vendo Deus me usar, porque não são as minhas fraquezas que impedem Deus de usar a minha vida. Quais são suas fraquezas que você está escondendo? Quais são os pés tortos, como Mefibosete, que você está escondendo embaixo da mesa do rei? O pavão mostra as penas bonitas para esconder os pés feios. Todo pavão com pena bonita tem pés ridículos. Desconfie de crente que nunca revela fraqueza. Olha aqui para mim, apacentar. Voluntários, servos, líderes. Aqui está o avesso do modus operandi divino. Paulo pediu remoção, Deus respondeu com transformação. Paulo pediu remove, Deus disse, eu vou transformar isso no que eu quero. Porque eu não preciso remover isso para mostrar meu poder. O meu poder será mostrado ainda mais eficaz, sem remover isso que você está pedindo, mas te transformar apesar disso que você está vivendo. Deus não promete tirar espinho de ninguém. Fala isso para alguém do seu lado aí, irmão. Deus não promete tirar o espinho de ninguém. O que Deus promete é liberar poder capaz de suportar o espinho, poder capaz de continuar avançando apesar do espinho, poder capaz de crescer apesar do espinho, poder capaz de ser usado apesar do espinho, poder para revelar a graça de um Deus que não leva em conta a fraqueza para considerar usar ou não usar alguém. Se aperfeiçoa é quase o termo que Jesus soltou na cruz, a última palavra. Se aproxima do som, tetelestai, mas esse é teleitai, que significa atingir o propósito. E portanto a nossa fraqueza é o ambiente onde o poder de Deus vai operar em plenitude, vai revelar. E eu estou causando essa introdução para dizer para você, irmão, o que me ajudou a chegar até aqui não foi muitas vezes superar minhas fraquezas, não foi escondê-las, foi colocá-las à disposição de um Deus que é capaz de usar tudo em mim para a glória dele. Porque olha o ciclo satânico que o inferno mete a gente. A gente sabe quem a gente é, longe dos olhares, por trás das pessoas. A gente sabe que o sorriso no lábio está escondendo veneno no coração. A gente sabe. Sabe ou não sabe? Ou você quer que eu peça para o Espírito Santo mostrar sua foto aqui agora? Hã? Porque você ficou com a cara de santo, uma auréola. Sabe? Nós sabemos o quão mal às vezes a gente deseja para algumas pessoas. E a gente usa uma linguagem crentez. Eu vou orar. Eu vou orar.
Mas no fundo lasca com essa desgraça, Deus. Hã? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Hã? Aquele dia que te decepcionaram e foram lá, você me perdoa, foi sem querer, e você diz assim, foi nada não. Aqui dentro, você está construindo uma cena de filme escalpelando a pessoa, arrancando o pé dela, enfiando a peixeira nela. É ou não é? Então nós sabemos ou não sabemos quem somos? Sim ou não? E por conta da nossa criação, dos relacionamentos que nós fomos estabelecendo ao longo da vida, algumas tampas foram sendo colocadas na nossa vida, nos dando a noção do que podemos e do que não podemos. Não só no sentido lícito, mas no sentido de capacidade. Você está aí ou não? Então, você não pode aprender inglês, você não pode servir dessa maneira, você nunca irá cantar. Isso para algumas pessoas aqui é verdade. Mas nós sabemos quem somos, sabemos os limites que temos, e de repente numa mensagem dessa, Vini, a gente sai daqui dizendo assim, eu vou superar todas as minhas fraquezas. E sai feito um trator. Já na segunda-feira percebe, eu sei quem eu sou. E eu sei que não dá para mim. E o que acaba acontecendo? Ao invés de eu superar a minha fraqueza, eu sou derrotado pela minha fraqueza. E é nesse momento que o diabo entra e diz assim, tá vendo? Você nunca vai mudar mesmo. Parece algumas pessoas falando para nós, não é? Não muda mesmo. Quem já ouviu isso aqui? Só isso? Vou perguntar de novo, quem já ouviu isso aqui? Aí, a sinceridade voltou. Tinha ido embora. O problema também é quando a gente fala que não tem mais esperança que o outro mude. A gente vem e diz assim, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sai daqui, seu nojento. Peraí. Eu não entendi. E o diabo entra nessa lacuna para dizer assim, ei, esquece, você não pode mesmo ser usado por Deus, porque você não consegue mudar essa fraqueza. E se por um momento, hoje, você veio aqui, e o Espírito Santo está dizendo, tem fraqueza que você não precisa mudar, você só precisa aceitar, e quando você aceitar essa fraqueza, Deus vai revelar a força escondida atrás dessa fraqueza. Porque vai quebrar esse ciclo. Você me acompanhou no raciocínio, sim ou não? Vai quebrar esse engano de Satanás. Porque a gente sai daqui para querer viver perfeito. Deus não espera que a gente viva perfeito. Deus quer que a gente viva dependendo. Eu não estou baixando a régua nem passando pano. Porque tem fraqueza que Deus está dizendo, ei, para de pedir para eu mudar isso. Isso tem que ficar aí, porque é através disso que eu trato você. É através disso que eu trabalho o melhor que o céu colocou dentro de você. É através disso que eu extraio o melhor homem, a melhor mulher, a mulher com a face de Jesus, o homem com a face de Jesus, o jovem com o coração puro, a jovem com a decisão da pureza. É através dessa luta, é esse lar às vezes quebrado, é esse pai violento, é essa mãe que abandonou, é essa crise às vezes, e você está dizendo isso é uma fraqueza na minha vida, Deus não pode me usar. Tem fraqueza que você não vai mudar, Deus vai usá-la e ponto final. Você está aí ou não? Mostra para mim aonde Deus mudou essa fraqueza de Paulo. Mostra para mim no texto.
Paulo diz, muda minha fraqueza. Deus diz, não, eu vou usar sua fraqueza. Agora é óbvio, nós não estamos aqui falando de uma fraqueza pecaminosa. Eu sou fraco porque eu não consigo ver aquela irmã que eu já... Não é esse tipo de fraqueza não, irmão. Nesse aí você tem que criar vergonha na sua cara mesmo. Tem que se arrepender. Mas até nisso Deus pode usar a graça para transformar você. Porque se você, ao invés de fingir que não tem, expor isso diante de Deus, você vai parar de revelar o fracasso e vai começar a confessar fraqueza. E quando você começar a confessar fraqueza, Deus vai pegar isso e vai revelar o poder que Ele tem para liberar através disso na sua vida. Alguém está aí comigo, irmãos, em nome de Jesus? Então, eu quero que você diga assim: Deus transforma fraqueza em força. Fala de novo: Deus transforma fraqueza em força. Esse é o procedimento padrão de Deus, irmão. A Bíblia inteirinha é um desfile de gente fraca que foi usada de modo poderoso. Moisés era gago, Gideão era medroso, Jeremias era inseguro, Ruth imigrante, Raabe prostituta, Jacó trapaceiro, Paulo um perseguidor, assassino e ferido. Você está aí ou não? Você está aí de verdade, irmão? Qual é a grande mentira do diabo? Deus não pode te usar por causa dessa fraqueza, porque essa fraqueza te faz? Está vendo a confusão? Ninguém decidiu aqui. Uns disseram fraco, outros disseram forte. O diabo diz, essa fraqueza te faz fraco. E Deus diz, essa fraqueza te faz forte, porque você depende de mim. E Deus não vai te usar porque você é forte. Deus não precisa que você seja forte para Ele te usar. Deus só precisa que você esteja disponível para tratar suas fraquezas com Ele. Para de tratar suas fraquezas nas redes sociais. Para de postar coisas nas redes sociais se sentindo fraco. Trata isso com Deus. Tem gente viva aí, irmão? Amém ou não? Então, querido, o que te limita, o que me limita aos olhos humanos, é o que nos habilita aos olhos de Deus. Deus olha e diz assim, eu quero pegar esse cara que não sabe falar mesmo, porque quando ele começar a falar, todos vão saber que fui eu. Eu quero pegar essa irmã mesmo e usá-la e posicioná-la para que ela seja a manifestação da minha graça. E todo mundo está falando dela, que ela é temperamental, que ela é treteira, que ela é confusenta, até que ela seja mesmo. Mas Deus vai usar isso. Fala isso aí para alguém do seu lado, Deus vai usar isso. Amém mesmo? Você está comigo, sim ou não, irmão? Então diga a segunda coisa que eu quero que você aprenda: aceitar a fraqueza não é desistir, é abrir espaço para a graça agir. Eu não estou aqui porque estudei, eu estou aqui porque a graça me capacitou. Na minha fraqueza eu abri espaço para que a graça entrasse e mostrasse que eu sou aceito por Deus, apesar de não me sentir apto, apesar de não me sentir capaz, apesar de não me sentir preparado, apesar de não me sentir qualificado. Mas quando eu aceito minha fraqueza, eu abro espaço para a graça de Deus me capacitar, e é no poder da graça que a glória é revelada na minha vida. Então há fraquezas que Deus deseja que você aceite, porque faz parte da nossa formação. Há fraquezas que Deus quer transformá-las, usá-las como matéria-prima para grandes coisas. Mas há fraquezas que Deus quer arrancar da sua vida. A fraqueza do pecado. Não é a competência que te impede de ser usado, é a contínua prática do pecado que te desanima e te bloqueia
para ouvir, sentir e responder ao amado Espírito Santo. Por isso, discernimento é chave na vida agora, irmão. Que fraqueza eu estou enfrentando? Porque nem toda limitação que eu passo é pecado. Você está aí ou não? Nem toda fraqueza é pecado e, portanto, não precisa ser mudada. Agora, o que a gente às vezes demora a aceitar é que nem tudo que dói deve ser removido. Oi? Por exemplo, ser introvertido é fraqueza, sim ou não? Sim ou não? Do ponto de vista humano é. Mas do ponto de vista divino, vai revelar força. Você está aí ou não? Vocês já ouviram aquele memezinho, né? Você é crente? Eu falo, sou. Mas disseram que ser crente é ser sal da terra. Ele, pois é. Mas que tipo de sal você é? O grosso. Gente rude, que demora às vezes ser gentil. Você está aí ou não? Então algumas fraquezas Deus vai removê-las processualmente. Então olha para alguém do seu lado e diz, tenha paciência comigo, porque até Deus tem. Aproveita, tá? Esse é o momento para aproveitar, irmão. Você está aí? Aceitar quem você é hoje, com a fraqueza que você tem hoje, é o primeiro passo para se tornar quem Deus quer usar hoje mesmo, amanhã, na terça-feira. E a propósito, terça-feira nós temos a nossa terça profética, Davi Silva e Cezinha Cita vão estar conosco aqui, irmão. Portanto, você não pode faltar. Deus quer usar você para trazer alguém para receber a palavra aqui em nome de Jesus. Amém ou não? Terceira coisa que eu quero que você aprenda aqui, irmão. Deus revela a nossa verdadeira identidade através da nossa fraqueza, não através da nossa força. Porque a fraqueza é um raio-x da alma, ela revela quem eu de fato sou. E ela vai mostrar dependência, vai revelar identidade, vai expor onde Deus quer agir na minha vida. Pergunta para alguém do seu lado, onde Deus quer agir na sua vida, irmão? Você sabe disso? E melhor de tudo, sua fraqueza vai destruir seu orgulho. Você se acha o da Coca-Cola? A sua fraqueza rouba o... Alguém abre, puxa, está sem gás. A fraqueza permite que todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha soberba sejam removidas e traz para mim a humildade que eu preciso, para que Deus se aproxime de mim. Mas nós temos problema de lidar com as fraquezas, porque a gente acha que nossas fraquezas nos tornam indignos. E a gente quer ser digno diante de Deus. Sabe o que Deus mostra aqui hoje para todos nós? E eu creio que Deus está falando para alguém aqui agora. Você está esperando ser digno. E Deus está dizendo, você já é aceito. Para de querer ser digno. Eu já te aceitei, eu já te abracei, eu já determinei o que vai acontecer na sua vida. Eu já escrevi o último capítulo da sua história. Confia em mim. Tem alguém aqui disposto a confiar em Deus, disposto a depender de Deus nesse processo? Porque a fraqueza nunca poderia definir quem nós somos. Ela sempre vai revelar onde Deus quer trabalhar. E por último, a graça não só sustenta, ela transforma. A graça de Deus, ela não anestesia, ela transforma. Você está aí ou não? Eu trouxe uma régua aqui. No Inmetro, isso é um sistema de medição, de aferição. Um sistema de medida. Você está aí ou não? Você está aí, de verdade? Quando eu digo que a graça não só me sustenta em meio às minhas fraquezas, mas Deus
me transforma, apesar das minhas fraquezas, eu fico preso a um sistema métrico humano. Porque nós nos medimos assim, o que você já fez. É assim que a gente se mede, irmão. Qual é a sua experiência? Qual é a sua medida? Você está aí ou não? Se eu pôr a régua aqui, passa da minha cabeça ou não? Isso te lembra alguma coisa? Lembra ou não? 1 Samuel 16, mostra para nós. Você lembra que Saul foi ungido rei? Você lembra disso? Você lembra disso? Qual foi a régua para medir Saul? Do ombro para cima, Saul se destacava na aparência. Você está aí ou não? Verso 5, mostra para nós o verso 5. Respondeu Samuel: sim, vem em paz, vou sacrificar o Senhor. O que Samuel está indo fazer agora de novo? Ungir um novo rei. Porque aquele que foi escolhido pela multidão, foi escolhido porque ele se destacava do ombro para cima. Aparentava. E não é assim, irmão, que a gente mede? Não é pela aparência, se está cantando de olho fechado tem unção, se está sapateando é pentecostal, se não está fazendo nada é um miserável que não sei por que está aqui. E a gente vai se medindo por aquilo que se destaca do ombro para cima. Você está aí ou não? E aí Deus manda Samuel agora fazer de novo o que ele já fez. Ungir quem Deus vai usar. Você está aí? Você está aí? Deus manda Samuel ungir um novo rei. E onde Samuel errou no começo? Usou a medida errada. Verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, esse aqui é quem o Senhor quer ungir, quer usar. Por quê? Porque o cara tinha altura, o cara tinha a aparência. Mas se você seguir, e assim, não tem um tempo mais, já acabou. Mas eu sempre quebro o tempo, né, irmãos? No capítulo 17, é Eliabe que dá uma dura em Davi. Eliabe diz assim: seu coração é ruim. É ou não é? Você veio ver a desgraça. Foi Eliabe. Olha aí, ó. Samuel vai cometer o mesmo erro. E olha o que Deus fala. Verso 7. O Senhor, contudo, disse: Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua... Por quê? Eu rejeitei a aparência. Eu rejeitei essa medida. Essa medida foi usada no começo para esperar que pessoas fossem usadas por mim e não deu certo. Porque o Senhor, lê junto aí comigo, 1, 2, 3. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê. Como Deus me mede para me usar? Se esse sistema não deve ser usado. Não é a minha aparência. Tira. Abre aí. A medida de Deus
é uma balança. Você poderia julgar a minha aparência. Mas como essa balança, é Deus que sabe o peso que eu tenho. Você está aí ou não? Eu não me perdi no texto não, tá? Fique tranquilo, eu ainda estou pregando em Paulo. Eu não me perdi do texto não estou aqui citando vários textos não. Mas eu quero que você perceba que toda vez que a gente diz assim, ei, Deus quer usar essa igreja para liderar um avivamento. Deus quer usar você para liderar uma célula. Deus quer usar a sua casa para receber uma célula. Deus quer te usar no ministério dessa igreja. E o diabo vem, ó, e diz assim, com essa fraqueza aí, não. Não dá, não. De jeito nenhum. Esquece. Esquece mesmo. Não dá. Para com isso. Você não consegue. Você é um fraco. Você é um incapaz. Você é desqualificado. Você é inútil, rapaz. Você não serve para isso, não. Para de querer ser usado. Não dá. Você está aí ou não? Mas Deus, para me usar, a medida dele é diferente. Ele pesa a minha essência. Ele não julga a minha aparência. Minha aparência muda em cada estação. Mas a minha essência melhora em cada estação. Então a medida de Deus é um peso. Diga assim, é um peso. O Paulo, vamos voltar lá agora para 2 Coríntios capítulo 12. E eu já estou terminando mesmo, tá? De verdade, agora é verdade. O louvor já pode até vir, por favor. Já pode até subir, ok? 2 Coríntios 12, verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém ou não? Estamos juntos até aqui? Eu vou pedir para ninguém se movimentar, a não ser o ministério de louvor. Nós não terminamos. Eu estou terminando. Mas ainda não acabou. Nós ministramos uma palavra até aqui. Agora presta atenção no que Paulo vai começar a usar. Eu me gloriarei. Diga assim, glória. Fala de novo, glória. Fala de novo, glória. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Próximo verso. E ele vai dizer, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. A gente não consegue entender isso aqui sem conectar Paulo ao capítulo 4. Diga assim, glória. Ele se gloria. Fala assim, se gloria. Agora, por que alguém vai se gloriar no que dá errado na vida? No que está todo mundo dizendo, não pode ser usado isso aí, sua vida, por conta dessa fraqueza. E Paulo pega e levanta um cartaz e diz assim, ei, o contrário, eu vou me gloriar nisso. Diga assim, glória. Por que ele está se gloriando? Porque ele está dizendo, eu ainda mais alegremente me gloriarei. Capítulo 4. De 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Você já pode ficar em pé também, por favor. 2 Coríntios 4. Verso 16. Por isso, não desanimamos. Porque embora... Lê para mim o que está escrito aí, igreja. Exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, para bem aí, não avança. Dia após dia, nós estamos tão preocupados com essa medida, que esquecemos o lado avesso que Deus está trabalhando.
Você está comigo ou não? E aí vem, irmão, a revelação que nós precisamos pegar aqui. Verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. A gente pararia aí, velho. Paulo, você é covarde? Que história é essa? Você está ignorando minha dor? Não. Ele só quer destacar, porque há uma comparação sendo feita. Sofrimento leve e momentâneo estão fazendo algo na minha vida. Diga glória. Gerando um eterno peso de glória. Portanto, quando Deus decide te usar, me usar, Ele não considera a fraqueza que eu tenho, mas o peso de glória que iremos carregar. Esses sofrimentos, essas falhas, esses fracassos, essas decepções, essas inadequações, essas desqualificações que momentaneamente acontecem, estão fazendo algo na minha vida, na sua vida, gerando a medida que Deus está considerando para usar a minha vida, para usar a sua vida, na dor que você está passando, na limitação que você sabe que tem. Essa limitação, ela está entregue a Deus ou administrada por você? Essa é a diferença. Porque se está administrada por mim, Deus não pode liberar glória, porque eu acharei que serei eu. Mas se eu entrego essa fraqueza para Ele, Ele pega essa fraqueza e libera um peso de glória. Eu estou fazendo um trocadilho aqui, porque glória em hebraico é kabod ou kavod, dependendo do rabino, kavod ou kabod. E glória, kabod ou kabod, significa peso. Irmão, a questão não é quão perfeito eu sou, mas quão peso de glória eu decidi carregar para revelar a graça de um Deus que me deu o que eu não merecia, me chamou quando eu não tinha qualificação nenhuma. E se eu julgo ter alguma qualificação hoje, foi Ele que me preparou ao longo do caminho. Foi Ele que foi liberando glória, e mais glória, e mais glória, e mais glória, e mais glória, a ponto de pessoas olharem para mim e dizerem: glória a Deus pela vida deste homem, glória a Deus pela vida dessa mulher, glória a Deus pela vida dessa igreja, glória a Deus pela vida dessa célula, glória a Deus. Sabe, a decisão hoje é abandonar esse sistema de mérito, abandonar esse sistema de aparência, porque Deus não pode abençoar quem você aparenta ser. Deus só pode abençoar quem você é. E quem você é, Deus sabe que tem limitações, que tem fraquezas, que tem dificuldades. E quando Ele te chamou, Ele não te chamou porque você era forte, Ele te chamou porque queria fazer você forte dependendo dEle. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus quer fazer hoje à noite aqui é liberar glória, porque nós seremos pesados em glória. Há níveis de glória cada vez maiores para qualquer um de nós aqui, irmão. A medida de Deus é quanta glória eu estou carregando para Ele. Não é quão perfeito eu sou, mas quanto espaço tem na minha vida para que a glória dele seja revelada. Às vezes a gente
vai passando o tempo dentro da igreja, vai se achando crentão, vai esquecendo do lixo de onde a gente foi tirado. E a gente vai rotulando as pessoas. Serve, não serve? E de repente, alguém que tem coragem o suficiente para dizer: eu tenho um espinho, mas eu tenho um Deus que me dá força para encarar esse espinho. Nem sempre o espinho vai ser tirado, mas sempre eu terei Deus liberando sua força e seu poder para mim. Eu não sei você, mas se há alguma fraqueza agora para Deus usar, para Deus transformar, para você abandonar, esse é o momento para você sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor dizer isso para Ele. Não espera ninguém vir não, porque você sabe quem você é. Você sabe o que pode fazer. Você sabe o que o diabo tem falado para você. Você sabe o que Deus tem pedido para você fazer. E você tem se escondido atrás dessas fraquezas. Nós vamos começar a olhar a vida de muitos homens e mulheres que ao longo da história foram usados, não porque eram perfeitos, não porque tiveram suas fraquezas removidas, mas porque tiveram coragem de permitir que Deus usasse cada uma de suas fraquezas para revelar um peso de glória cada vez maior. Um peso de glória cada vez maior. Um peso de glória cada vez maior. Deus não vê como vê o homem. Ele não põe uma régua aqui. Ele não olha a aparência, ele não olha a altura, ele não olha a performance. Ele olha o espaço no coração para receber medidas de glória cada vez maiores. Ele olha a decisão de estar quebrantado para que a glória seja manifesta. Ele olha a decisão de alguém dizendo: ei Deus, me cura, eu preciso ser curado, eu